Boa noite. Você está no canal do YouTube do professor Simvaldo e hoje estarei falando sobre Frederico Guilherme von Rothschild, oficial prussiano na Fazenda Imperial de Santa Cruz, mercenário do imperador na Guerra da Cisplatina 1825-1828. Franceses, ingleses, italianos, austríacos, belgas, norte-americanos, alemães, russos, chineses e prussianos estiveram em Santa Cruz principalmente a partir da chegada da família real ao Brasil, mas também durante todo o período monárquico. Você que tem acompanhado as apresentações desse canal no YouTube já deve ter percebido que tenho falado bastante da presença de viajantes estrangeiros, artistas, cientistas, diplomatas, clérigos, militares, comerciantes ou simplesmente excursionistas que em determinadas épocas resolveram visitar as terras da Fazenda de Santa Cruz. Apenas para ilustrar, coloquei aqui retratos do Thomas Eder, pintor austríaco, Debré, francês, Langsdorff, russo, alemão, naturalizado alemão, Maria Grã, inglesa, Eduardo Delbrand, prussiano, Pastor Daniel Kider, norte-americano, Príncipe Adalberto, prussiano e John Mauer, inglês. Alguns desses estrangeiros vieram integrando missões artísticas, como no caso de Debré, outros missões científicas, como no caso de Thomas Eder, outros atendendo o convite dos monarcas, no caso do imperador, aqui, Dom Adalberto da Prússia, né? E aí daqueles que vieram por sua conta própria, no caso da Maria Grã, né? Por simples curiosidade, como John Lecoq, John Mauer. Da relação dos prussianos, indicamos o príncipe Adalberto, que está aqui à direita, e o Eduardo Delbrand, que está aqui, além do militar, comerciante, empresário e engenheiro Frederico Guilherme von Rothschild, do qual estarei falando hoje. Aqui ele tem um brasão da Prússia. A Prússia, nos tempos contemporâneos, nos tempos atuais, a partir de 25 de fevereiro de 1947, não existe mais como país, como território autônomo. No entanto, já no início do século XIX, a Prússia emergiu das guerras napoleônicas como a potência dominante na Alemanha, ofuscando inclusive a própria rival, a Áustria, que tinha abdicado a coroa imperial em 1806. Em 1815, a Prússia se tornou parte da Confederação Germânica. Então, nós falamos desses prussianos, mas para que vocês possam entender, a Prússia hoje não existe mais como país. O território da Prússia, com o passar do tempo, ela foi desmembrada, como vocês estão vendo aqui, deixou de existir em 47, e ele passou a pertencer a diversos países, a Alemanha, uma parte, a Polônia. Então vocês vejam aqui o mapa da Prússia. Militares mercenários alemães e prussianos na Guerra da Cisplatina. Na Guerra da Cisplatina, conflito ocorrido entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, no período de 1825 a 1828, pela posse da província Cisplatina, a região da atual República Oriental do Uruguai, diante das dificuldades do Brasil em recrutar militares, foram contratados mercenários europeus, muitos dos quais alemães e prussianos. O Frederico Guilherme von Rothschild foi um deles, né? E ele participa da Guerra da Cisplatina. Foi nesse contexto, após o término das guerras napoleônicas, que Frederico Guilherme von Rothschild retornou aos estudos de engenharia, se graduou em engenheiro, sendo então recrutado pelo Major Schaeff para vir ao Brasil como mercenário a serviço de Dom Pedro I, transferidos para o Império do Brasil em 1824 no posto de alferes. Como militar, von Rothschild participou da Guerra da Cisplatina com o 27º Batalhão de Caçadores, sendo parte do Estado-Maior, juntamente a seu sogro, Dr. Pedro Alt. Foi ferido por lança e sofreu inúmeras queimaduras no incêndio do campo de batalha do Passo do Rosário, em 20 de fevereiro de 1827. Alcançou a patente de capitão do Exército Brasileiro. Licenciou-se do serviço militar e, em dezembro de 1829, seguiu com a família para a ilha de Santa Catarina, onde viveu por algum tempo em desterro,
até mudar-se novamente para o Rio de Janeiro em julho de 1830. Em 1830, o 27º Batalhão de Caçadores foi desmobilizado, seguido dos demais batalhões estrangeiros do Exército Brasileiro, em razão da Lei de 24 de novembro de 1830, votada na Assembleia Geral, que, no seu artigo 10º, determinava que não haveria mais corpo algum composto de estrangeiros do Exército Brasileiro, e no seu artigo 12º determinava a execução imediata da referida lei. Von Holtz em Santa Teresa. Em julho de 1830, volta ao Rio de Janeiro com a família, indo morar em Santa Teresa, pouco acima do Convento das Freiras, numa casa aprazível com jardim e quintal, de onde se descortinava toda a Baía de Guanabara, desde o Pão de Açúcar até a Serra dos Órgãos. Aqui tem o óleo sobre tela, Santa Teresa dos Arcos da Lapa, volta de 1820. Pintura do inglês Richard Banks. O encontro casual do imperador Pedro I com Von Holtz. Certa manhã cavalgava na praia de Botafogo, quando, depois de passado o Morro do Pasmado, encontra com Dom Pedro I, que cavalgava acompanhado de 2 generais, seguido do seu séquito de cavaleiros logo atrás. O imperador saía do forte de Praia de Vermelha e seu cavalo, o Rap, nome de um general de Napoleão Bonaparte, rebentou uma cilha. Dom Pedro I parou o animal, fez um gesto amigável e puxou o assunto com Frederico Guilherme, enquanto 2 soldados do séquito imperial apressaram-se para consertar a cilha. Hóspede do imperador. Após uma conversa seguida de algumas visitas, o imperador convida-o para passar uns dias na Fazenda Imperial de Santa Cruz. Frederico Guilherme ficaria hospedado na Fazenda Imperial de Santa Cruz como hóspede do imperador. Lembranças da infância de Dom Pedro I em Santa Cruz. Nessa visita, Dom Pedro mostra a Von Holtz o quarto que ocupara quando criança na Fazenda de Santa Cruz. Nesse quarto, o imperador mostra a Frederico Guilherme as espadas e espingardas, folhas de Flandres, com as quais na infância armava um exército de milícias escravos para lutar contra um exército idêntico comandado por seu irmão Dom Miguel, antecipando a guerra que os 2 irmãos travariam mais tarde em Portugal. Quer dizer, ele estava contando as brincadeiras. Mais tarde, eles realmente vão travar uma guerra, uma luta pela disputa. Aí tem aqui uma caricatura de autoria do Honoré d'Albier, de 1833, representando Dom Pedro IV, porque quando ele abdica, vai para Portugal, ele passa a ser Dom Pedro IV lá em Portugal. E Dom Miguel, seu irmão, uma briga pela disputa pela coroa portuguesa. Grande unidade militar nos campos da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Em seguida, Dom Pedro propõe a Frederico Guilherme que coordene a instalação de amplos quartéis para cerca de 10.000 homens na região, tirando o grosso do exército do centro urbano da corte, de forma que as tropas passariam a permanecer sob controles mais eficazes do imperador. A família Von Holtz em Itaguaí. Para realizar o projeto, Von Holtz muda-se para Itaguaí, onde se fixou com a família numa chácara localizada nos arredores do sítio da Grimanesa, considerada a região mais bonita de Itaguaí. Itaguaí era a cidade que ficava mais próxima à sede da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Hoje, todos nós sabemos, né, Santa Cruz corresponde a um bairro carioca, né, um gigantesco bairro, e a fazenda da época, depois na regência, vai fazer parte do termo de Itaguaí. Porém, o projeto para a criação da grande unidade militar, que já estava em andamento, foi cancelado devido à abdicação de Dom Pedro I em 1831 e o seu subsequente retorno para Portugal. O casal Von Holtz teve os seguintes filhos: Carlos Guilherme Von Holtz, José Paulino, o Juca, Guilhermina Eulália, Frederico José, o Fritz. Este nasceu em Itaguaí em 14 de abril de 1832 e foi quem ficou responsável pela administração das propriedades do Conde de, lá em Gramado. O mais famoso foi o Antônio Luiz,
Ubchen, nascido em Itaguaí, 9 de maio de 1837, herói da Guerra do Paraguai, foi almirante da Marinha Brasileira, diplomata, senador, literato e veador da última imperatriz do Brasil. O veador era um cargo de confiança, uma espécie de segurança. Tendo recebido do Império o título nobiliário de Barão de Tefé, com honras de grandeza. Casou-se com Maria Luísa dos Dobbs, irmã do segundo Barão de Javari. Então, o Barão de Tefé, que tem aqui um retrato dele, foi também um cientista muito importante. Por isso que a nora dele, a Tetrá de Tefé, escreveu um livro, Militar e Cientista, o Barão de Tefé, que foi publicada pelo Centro de Documentação Geral da Marinha. Todas essas informações que eu acabei de passar para vocês foram tiradas tanto do trabalho da Tetrá de Tefé, como também da Wikipédia, né? E também do texto do Cláudio Moreira Bento, que fala sobre os estrangeiros descendentes da história militar do Rio Grande do Sul. Então, encerramos aqui falando um pouquinho sobre a presença de um prussiano, o von Holtz, em Santa Cruz.